Beleza. Então vamos lá, gente. Agora então dando início à nossa quinta aula, tá? A aula de cidadania e políticas públicas. Particularmente uma área que eu gosto bastante de debater, né? Uma área bem instigante da ciência política. As duas áreas, né? Que estão muito conexas uma com a outra, estão muito ligadas uma com a outra. E são duas áreas que a gente pode analisar nem somente sobre o prisma, né, sobre as lentes da ciência política, mas também da sociologia, da história, da filosofia, também da administração pública, né, uma área que se a gente for pensar na própria administração pública, ela se torna muito importante. Enfim, todas as áreas, de certa forma, do conhecimento, principalmente das humanas, né, acabam tratando do fenômeno da cidadania, das políticas públicas. Então, aqui, na verdade, eu vou fazer uma abordagem, claro, voltada para a questão da ciência política, né, para o entendimento da ciência política para as duas áreas, mas, ao mesmo tempo, eu vou trazer também a compreensão da sociologia e da antropologia. E sem desconsiderar, obviamente, a história, a gente não entende cidadania, a gente não entende políticas públicas sem observar a história. A história está por trás de tudo, não tem como falar sem a importância de todo o fenômeno histórico. Então, na verdade, a gente vai fazer uma abordagem focada na ciência política, mas conversando sempre com outras áreas, com a sociologia e com a antropologia, beleza? Então, gente, aqui algumas dicas para vocês que eu dou na aula de hoje. Primeira delas, esses dois livros aqui, o do José Amoredo de Carvalho, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, que é um livro muito bacana para quem quer entender mais sobre o fenômeno da cidadania no Brasil, como ele funciona, como ele evoluiu na questão histórica. Ele faz uma recuperação histórica da construção da cidadania desde o século XIX até a atualidade. É um livro muito bacana mesmo. E ele faz a construção do livro dele com base nesse outro livro aqui, do Marshall, que é Cidadania, Classe Social e Status. Então, o Marshall é um britânico, ele analisa a construção da cidadania na Inglaterra, e todo o livro do José Amoredo de Carvalho acaba se pautando por essa análise do Marshall. Esse livro do Marshall é mais difícil de encontrar para comprar, mas em PDF eu tenho um trecho dele, eu posso mandar também, que ele é bem interessante. E aí, especificamente no caso brasileiro, tem 3 livros que eu gosto muito de cidadania. Um deles, do Vanderlei Guilherme dos Santos. Quem se lembra na última aula, na primeira aula, né? Quando a gente fez aquela abordagem que mostra a evolução da ciência política, a gente trabalhou um pouco do Vanderlei Guilherme dos Santos na forma como ele trata o presidencialismo, né? O presidencialismo tendente à paralisia decisória, né? Pela primeira aula que a gente abordou. E ele faz também uma análise muito interessante sobre a questão da cidadania. Então, esse livro dele é muito bom para a gente compreender a percepção que ele tem sobre a cidadania no Brasil. Também o livro do Francisco Verfort, Populismo na Política Brasileira, tá? Para a gente compreender principalmente a Era Vargas e, por que não, comparar a Era Vargas com o período democrático atual, onde nós temos líderes populistas, de certa forma, ou com tendências populistas. Aliás, o populismo a gente vai voltar na aula que vem, quando a gente debater a questão da crise da democracia no Brasil, beleza? E, por fim, esse livrinho aqui, muito bom, tá? Da Maria Vitória Benevides, não tá o nome dela aqui, mas se chama Maria Vitória Benevides, A Cidadania Ativa, tá? Esse livro é muito legal para quem quiser entender sobre a necessidade da cidadania do brasileiro ser mais ativa, e vocês vão entender o porquê, porque eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão ao longo dessa aula. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, aqui entrando no começo da aula, com a primeira pergunta. O que é, para vocês, cidadania? Alguém quer escrever, quer falar alguma coisa, quer colocar no chat? O que vocês entendem por cidadania? O que é ser cidadão no Brasil? O que é ser cidadão no mundo? Alguém, enfim, tem alguma percepção sobre isso? Quer escrever alguma coisa, falar alguma coisa? O que vocês acham? Dessa vez eu não vou pedir para ninguém fazer cálculo igual na última aula, que vocês tiveram que fazer algumas contas para calcular o sistema eleitoral, né, a forma de eleição. Marcelo, né, falando de deveres e direitos. Carol, protagonismo, poder de escolha. Sim,
né? A gente pode falar que sim, tem a questão de direitos e deveres, protagonismo. Alguém quer falar? Alguém soltou o áudio? Não? Sim, a gente pode entender principalmente por direitos e deveres. Deixa eu ver quem mais falou. Valdir, cidadania é cumprir com seus direitos perante o Estado e ter seus direitos garantidos mediante a Constituição. Perfeito, Valdir, muito bom. Letícia, participação política. Perfeito. Tainá, consciência coletiva. Também. Tá? Tudo que vocês falaram realmente é cidadania. Tá? E aí, gente, o que é cidadania na verdade? A gente pode tratar como um conjunto de direitos e deveres em uma determinada sociedade no tempo e no espaço, né? Quais são esses direitos e quais são esses deveres? É função, por exemplo, da ciência política analisar. Então, ao longo do nosso curso, o que a gente debateu, né? Toda a questão do Estado e da sociedade, né? Pessoal, acho que tem alguém com o som ligado aqui. Acho que, pronto, já desativei, tá tudo certo. Toda a questão da relação entre Estado e sociedade, a gente analisou, por exemplo, a questão do Estado, né? Como o governo funciona, toda a questão das formas de governo, a democracia, que a gente já analisou e vai continuar analisando, os partidos, toda a questão da soberania, tudo isso a gente chegou a analisar, né, ao longo desse curso. E agora a gente faz na verdade, uma intersecção entre o estudo do Estado e da sociedade, porque a cidadania nada mais é do que os direitos, né, de um cidadão, de uma sociedade, os direitos e deveres de ambos perante o Estado, né? Então está muito ligado à questão do Estado. E para isso a gente tem que compreender também a questão das políticas públicas, a forma que as políticas públicas são feitas e por aí vai. Então, gente, muito importante para a gente começar a compreender o conceito de cidadania, primeiro é entender que esse conceito é muito variável no tempo e no espaço. Então, por exemplo, o que é ser cidadão, né, no Brasil atual é completamente diferente do que é ser cidadão no Brasil do século XIX, quando tinha escravidão, quando nem todos votavam, né, uma parcela pequena da população votava, e quando, por exemplo, não existia nenhum tipo de direito social que o Estado garantia para a população, né? Século XIX isso não existia. No mundo também, a gente pode pensar que a cidadania evolui de acordo com o país, de acordo com a realidade cultural também. Então, o que é ser cidadão no Brasil hoje em dia é completamente diferente do que é ser cidadão na Arábia Saudita, que é um país extremamente autoritário, que é um país onde as mulheres têm pouca participação, têm poucos direitos. Então, a gente pode considerar que também a cidadania ela evolui de acordo com o espaço, certo? Então, ela evolui de acordo com o tempo e com o espaço, e esse conceito de cidadania, então, ele é muito fluido, muito complexo, e ele é definido de acordo com o seu tempo histórico, né? Eu estou falando de cidadania agora, século XXI, pandemia acontecendo, não necessariamente é a mesma definição de cidadania de 3 décadas atrás, de 4 décadas atrás, muito menos de 4 séculos atrás, beleza? Então, aqui é mais para vocês entenderem que esse é um conceito que varia muito, tudo bem, gente? Então, é um processo, a cidadania, ela está em constante construção, né? Então, a gente fala em direitos do cidadão, que são direitos políticos, direitos civis, direitos sociais, e esses direitos vão evoluindo. Então, hoje em dia, a gente pode falar em direitos ambientais, por exemplo. Há 40, 50 anos, a gente falava em direitos ambientais? Não, né? Isso é uma vertente nova da evolução dos direitos do cidadão. Então, isso vai variar muito de acordo com a língua, de acordo com os costumes, né? Com os usos e com os costumes, de acordo com a religião. É um processo, então, que varia muito a todo momento, em todo lugar, em todo tempo histórico, beleza? E ele está, então, sempre diretamente ligado com a relação das pessoas com o Estado e com a nação, né? Você é cidadão ali no seu território, né, onde você habita e onde você é governado por um poder soberano, por um governo, e esse governo te dá direitos e cobra também os seus deveres, beleza? E quais são, então, esses direitos e deveres do cidadão, tá? O Marshall, gente, que escreve lá na década de 60, vai falar de 3 direitos. Primeiro, os direitos civis, que nasceram ali no século XVII, século XVIII,
que seriam, por exemplo, o direito à vida, né, o direito à liberdade, o direito à igualdade, que são ligados muito à questão individual, né, da pessoa individual. Então, são os direitos tidos como liberais, né, que surgiram ali no século XVIII, na esteira da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana de 1776, aonde, e a gente pode pensar também na Declaração Universal do Homem, dos Direitos do Homem, né, de 1794, se eu não me engano, 93 ou 94, que vai estipular realmente que todos são iguais perante a lei, né, que todos devem ser livres, que todos têm direito à vida, enfim, direitos na ordem liberal que são debatidos pelos principais teóricos da ciência política da época, como John Locke, como Rousseau, né, como também o Hobbes, né, o Thomas Hobbes, que são os teóricos clássicos ali do pensamento político moderno, beleza? E aí, o que o Marshall vai falar? Olha, os direitos civis, que são os direitos, por exemplo, as pessoas podem participar de manifestações, né? As pessoas podem se unir de uma maneira coletiva, essas pessoas são livres, né? Então, a partir do momento que elas são livres, elas podem realmente se unir e podem buscar interesses comuns. E a partir disso, então, elas podem, a partir dessa ideia de liberdade, elas podem formar, por exemplo, os seus próprios partidos políticos e podem entrar na vida política. Então, por isso, de acordo com o Marshall, em segundo lugar, a gente pensa em direitos políticos. Então, existem os direitos civis que permitem o surgimento dos direitos políticos. Afinal, você só pode exercer o seu direito político, o seu direito de votar, o seu direito de ser votado, se você é livre, se você é igual. Tudo bem? Então, um necessariamente levaria ao outro. E a partir do momento do surgimento desses direitos políticos no século XIX, a gente pode pensar que há uma terceira evolução, que ruma aos direitos sociais, aí sim no século XX. Os direitos sociais que surgem ali na esteira, principalmente da Primeira Guerra Mundial, o início da Primeira Guerra Mundial. A primeira constituição social do mundo é a Constituição Mexicana de 1914 ou 1919, não, 1917, não me recordo da data certinha, e a Constituição da Alemanha também de 1919. E no Brasil também, né, os direitos sociais surgindo mais ou menos na década de 30, mas vocês vão ver que no Brasil a coisa assume uma outra feição, né? Vocês vão entender por quê. Então, de acordo com o Marshall, os direitos sociais só surgem porque, primeiro, as pessoas são livres e iguais, segundo, porque elas podem votar e ser votadas, enfim, elas têm direitos políticos, e no terceiro momento, a partir dessa lógica, né, de liberdade e de participação na vida política, elas podem cobrar, na verdade, elas podem fazer políticas públicas e fazer leis que promovem o bem-estar da coletividade, que promovem a ideia da participação social na riqueza coletiva. Então, esses direitos aqui, gente, nós encontramos, por exemplo, na nossa Constituição, né? Os direitos civis estão lá todos no artigo 5º da Constituição, tem vários incisos lá, né? O pessoal do direito que gosta bastante dessa discussão, tem bastante gente do direito aqui. Também os direitos políticos estão na nossa Constituição também. E os direitos sociais, no artigo 6º da Constituição, está tudo lá colocado quais são os direitos sociais, né? O direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, emprego, tudo lindo e maravilhoso, né? E aí, gente, o que o Marshall vai falar? Existe uma forma de se ter cidadania plena? Claro, se o país tiver esses 3 direitos bem garantidos, né? E daí ele faz uma discussão se uma democracia, se um país, ele poderia funcionar sem um ou outro desses direitos, tá? E por que isso é importante? É claro que ele não analisa o Brasil, ele está observando a Europa, a Inglaterra. Mas no Brasil, tudo isso aqui assume uma feição diferente, beleza? Então, a cidadania no Brasil, como eu disse para vocês, a gente não pode pensar a cidadania na Inglaterra da mesma maneira que ela é construída no Brasil. Ela tem um processo completamente diferente. E aí, entramos na cidadania brasileira. Tá? Eu vou trazer vários autores para vocês aqui para a gente compreender essa construção da cidadania brasileira. O Marcelo perguntou do Marshall, né, que eu falei. Ele foi um sociólogo inglês, tá? Britânico, Theodore Marshall. Depois vocês procuram ele.
mas ele é bem interessante para analisar essa questão da cidadania no mundo, beleza? No mundo não, na Inglaterra. E aí, gente, entramos na cidadania brasileira, ou a brasileira. O José Murilo de Carvalho, que é o autor que eu vou me pautar aqui nessa primeira abordagem, vai falar o seguinte: a cronologia e a lógica da sequência descrita por Marshall foram invertidas no Brasil. Aqui primeiro vieram os direitos sociais, né, implantados em um período de supressão de direitos políticos e de redução de direitos civis por um ditador que se tornou popular. Então, qual é a ideia do José Murilo de Carvalho? Aqui no Brasil, vieram primeiro os direitos sociais, implantados por quem? Quem seria esse ditador que se tornou muito popular? Quem teria um chute de quem seria esse ditador? Vamos ver. É muito difícil, né? Achar ele no Brasil. Exatamente, Danilo. O Vargas, né? Getúlio Vargas. Então, esse cara, o político, o Getúlio Vargas, ele foi um dos primeiros a implementar os direitos sociais na Constituição, né, do Estado Novo, mas, ao mesmo tempo que ele deu os direitos sociais, ele retirou os chamados direitos políticos e reduziu muito os direitos civis. Então, por isso, nós temos no Brasil, na verdade, uma inversão dessa pirâmide, né, proposta, dessa sequência lógica proposta por Marshall. O Marshall falava, olha, é necessário ter direitos civis, depois políticos, para chegar nos direitos sociais. É necessário que um complemente o outro. No Brasil, primeiro vieram sociais. E aí começa a ter algum tipo de problema, tá? Então, o que o José Murilo de Carvalho vai falar? Que no Brasil existe a ideia de cidadania passiva, porque os direitos vieram de cima. De cima de quem? Vieram pelo Estado. Quem garantiu, acima de tudo, os direitos não foi uma população livre para votar e ser votada e formar partidos e construir seus direitos. Não, foi o Estado. O Estado de cima garantiu esses direitos, garantiu os direitos sociais, sem necessariamente dar, por exemplo, liberdade e igualdade para todos, retirando, por exemplo, a liberdade de imprensa, né? No período Vargas existia muita censura, e durante a ditadura militar, então, nem se fala. Aliás, o José Murilo de Carvalho ele faz uma análise tanto do período Vargas quanto da ditadura. E ele vai falar que, durante esses períodos, né, de centralização estatal, de fortalecimento da máquina estatal, existe um grande enfraquecimento da democracia, né, com as interventorias ali formadas pelo Vargas na década de 30, onde as pessoas não elegem governadores, na ditadura militar, né, as pessoas praticamente não votando durante um grande período, não haviam partidos de oposição, havia lá o MDB e a Arena, que eram partidos muito mais figurativos na lógica da ditadura militar do que qualquer outra coisa. E aí, gente, o que acontece nesse contexto é que as pessoas, elas, de certa forma, no Brasil da década de 30, elas têm um grande apreço pelo Estado, né, pela figura do Estado. O Estado cede direitos sociais, e as pessoas, né, que estão ávidas por direitos precisam. O Brasil é um país pobre, rural, totalmente dependente da atuação estatal, da benesse estatal ali na década de 30. As pessoas aceitam o direito, obviamente, né? E então as pessoas têm uma grande gratidão em relação ao Estado e principalmente em relação ao Vargas, né? Ninguém está falando com muita ênfase que o Vargas é um ditador. As pessoas estão mais interessadas em garantir os seus direitos sociais, principalmente o direito ao trabalho, né? Com, por exemplo, a construção ali, na promulgação da CLT em 1943, que foi implementada pelo Vargas, né? E aí, gente, existe um grande obstáculo, então, da construção dos nossos direitos políticos e civis. E aí, por que isso existe? Na concepção do José Murilo de Carvalho, por conta daquela herança ibérica, patrimonial, patriarcal, clientelista e por aí vai, que a gente já viu essa abordagem lá na primeira aula, quando a gente analisou o Raimundo Fauro. Que ele vai falar o quê? Olha, o Brasil é um país onde houve escravidão, onde existe desigualdade estrutural, né, perante questões étnico-raciais, perante questões de gênero. Existe também o grande latifúndio e existe a intrusão de interesses privados na dinâmica do Estado. Então, as pessoas enriquecem a base do Estado. A gente viu isso na última aula, né, quando a gente trabalhou a questão do financiamento empresarial, por exemplo. Então, tudo isso, todas essas questões, elas fazem com que
os nossos direitos civis e políticos não sejam tão bem desenvolvidos. E que o brasileiro, na verdade, seja muito dependente dessa concessão estatal de direitos sociais. Tudo bem? Essa concessão estatal que foi a grande dinâmica durante 2 períodos ditatoriais, o período Vargas e o período depois do regime militar. Beleza? Posso passar, gente? Alguma dúvida até aqui? Bruno, a Carol Tinosa, ela perguntou se você pode repetir o que seria corporativismo. Carol, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Eu passei por cima de propósito. Eu vou explicar daqui 2 ou 3 slides o que é o corporativismo, beleza? Mas a ideia do corporativismo é quando você, de certa maneira, controla o cidadão, dando algum tipo de direito. Eu vou trazer isso agora, nesse slide. Durante toda a apresentação, eu vou trabalhar a questão do corporativismo, beleza? Por isso que eu passei um pouquinho por cima. Gente, a gente entra agora no conceito de cidadania regulada. Eu até coloquei esse slide, essa figura. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Quem é o principal ganhador, né, dos direitos da época do Vargas? O trabalhador. Né? A gente consegue enxergar a CLT sendo criada ali na década de 40, dando, por exemplo, 13º salário, direito às férias, toda a questão das pessoas realmente terem direitos no âmbito do trabalho, né? A gente pensava no Brasil antes da década de 30, tudo era muito precário. Não que deixou de ser precário, continuou precário, mas pelo menos tinha uma base legal de ceder mais direitos ao trabalhador. Tudo bem? E aí, gente, o Vanderlei Guilherme dos Santos ele vai olhar os 2 períodos aqui, o período Vargas e o período da ditadura militar, como um período de fortalecimento de políticas sociais, né? Só que para ele existe uma lógica de cidadania regulada. Qual é a lógica por trás disso? Tudo bem, você, brasileiro, vai ser cidadão, né? Você vai ter os seus direitos sociais, desde que você exerça uma profissão ou uma função reconhecida pela lei. Então, você só vai ser, por exemplo, trabalhador ligado à indústria, né? Indústria, enfim, indústria automotiva, né, da década de 60, principalmente, ali no período da ditadura militar, você só vai ser um trabalhador ligado a essa indústria se essa profissão for reconhecida por lei. Quem reconhece a lei? O Estado. Quem reconhece a profissão? O Estado. Você só vai ser advogado se essa profissão for reconhecida por lei, se essa profissão for reconhecida pelo Estado. Então, todas as profissões, médico, enfim, professor, elas precisam ser reconhecidas pelo Estado. E só tem direito a ter direito a essas pessoas que exercem profissões regulamentadas pelo Estado. Então, você é cidadão? Sim, de maneira regulada. Quem regula o que é o cidadão é o Estado. Se você não exerce uma profissão que o Estado entende como uma profissão que deva ter direitos, você não tem direito, né? Então, quem está fora desse processo produtivo, quem está fora dessa lógica de atuação via profissões, né, via direitos do trabalho, você não tem a sua cidadania fornecida. Muito pelo contrário, o Estado ele é paternalista. O Estado dá direitos para quem segue a sua lógica corporativista. Por que corporativista? O Estado cria profissões, né? O Estado cria a regulamentação de profissões e você só vai ter direito se você seguir algum tipo de profissão, tá? Aí, gente, por que o Vanderlei, o que na verdade vai influenciar a construção dessa cidadania regulada? Aí tem toda uma discussão da ciência política, né, tá? Que ele vai se pautar principalmente por meio desse sociólogo aqui, que é muito famoso na sociologia brasileira, que é o Florestan Fernandes, que vai falar que o Brasil realmente teve um maior atraso, né? O Brasil se industrializou de maneira tardia. Quando que o Brasil se industrializa? Década de 30. Quem faz a industrialização é o governo Vargas. Se a gente pensar, por exemplo, os países mais industrializados, como a Alemanha, como os Estados Unidos, quando eles se industrializaram? Lá no século XIX. Então, o Brasil tem um grande atraso nesse processo de complexificação social. E mais importante, quem promove a industrialização, acima de tudo, é o Estado. É o Estado que vai promover os meios necessários para que o Brasil se industrialize, né? Por meio de diversas políticas, por exemplo, substituição de importações, aí já entra mais no campo da economia.
Então, realmente, o Brasil entrou com maior atraso nesse processo. E o Estado é que regulamenta toda a atuação da economia brasileira. E, aliado a esse fenômeno de industrialização tardia, a gente tem o fenômeno do populismo, né? Que é muito bem analisada pelo Francisco Verfort, no livro Populismo na Política Brasileira, e também do autoritarismo. Em todo o período da nossa formação como nação, né, o Estado brasileiro sendo construído, sempre houve períodos de maior ou menor autoritarismo. Isso sempre foi uma constante. E do populismo também, beleza? Então, existe toda uma construção, existem diversos motivos que vão fazer com que a cidadania seja regulada, seja que, na verdade, o direito a ter direitos, ele é delimitado sempre pelo Estado populista, pelo Estado autoritário e pelo Estado que vai construir a nossa industrialização. Tudo bem? Aí, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. A Areta perguntou quais profissões que não eram reconhecidas na época, por exemplo. Olha, Areta, é uma boa pergunta. Se eu não me engano, as principais profissões eram regulamentadas. Então, médico, professor, pessoas que trabalhavam na indústria. Mas, por exemplo, na década de 30, o trabalhador rural ainda não tinha direitos, né? Então, a pessoa que trabalhava no campo não tinha os seus direitos regulamentados. Quem vai regulamentar os direitos do trabalhador rural? Os militares, quando eles chegam na década de 60. Então, aí sim, a profissão do trabalhador rural ela passa a ter direitos e garantias cedidas pelos militares, né? Então, é sempre o Estado brasileiro que delimita quem tem direito a ter direitos, tudo bem? Gente, e aí entramos na ideia da cidadania e do jeitinho brasileiro. Então, a questão é, todos os nossos direitos são direitos cedidos pelo Estado, né? Na construção da nossa história como cidadão. E aí, alguns autores, como, por exemplo, o Roberto da Mata, que é um antropólogo muito conhecido, acho que muita gente, ele é um dos clássicos da antropologia brasileira, ele tem esses 2 livros, Carnavais, Malandros e Heróis, e A Casa e a Rua, né? Espaço, Cidadania, Mulher e Morte no Brasil. Livros fantásticos sobre a questão do jeitinho brasileiro, que vocês já devem ter visto provavelmente vários filósofos falar, como Cortella, que eu gosto muito, como Karnal, mas um autor muito interessante para a gente debater o jeitinho brasileiro é o Roberto da Mata, tá? Roberto da Mata vai falar o seguinte, gente, o Brasil realmente, Roberto da Mata está analisando o Brasil na década de 90, 80, 90, tá? Ele vai falar, realmente o Brasil, ele construiu um Estado onde os direitos de igualdade e de sufrágio, né, de votação, de eleger e ser eleito, eles foram garantidos, né? Então, na Constituição de 88, tudo isso foi colocado, tudo isso foi colocado de acordo com a lei, está lá na Constituição, beleza? Só que aí, gente, o que acontece? Esses avanços do nosso Estado, eles, de certa forma, coexistem com uma tradição chamada uma tradição familista ou uma tradição clientelista, onde privilegiam-se questões ligadas ao nepotismo e também a lógica do você sabe com quem está falando, né? Isso acho que todo mundo já viu de alguma forma ou ouviu essa frase, você sabe com quem está falando, que vão denunciar muito o quê? A arbitrariedade do sistema, um sistema que, na verdade, ele é, digamos, mais propício a proteger certas pessoas, mais propício a proteger algumas famílias, algumas elites políticas, e que opera por meio do clientelismo, né, da troca de favores. A gente viu isso na aula passada, falando do empresariado que investe nos políticos e esperam um retorno, esperam uma troca de favor quando esses políticos estão no poder, né? Então, o clientelismo funcionando a todo vapor. E aí, gente, de acordo com o Roberto da Mata, na questão da coisa pública, né, existe um critério para casa e um critério para a rua. Isso quer dizer o quê? Na sua casa, na sua família, no seu entorno social, nas suas relações, onde existe uma grande desigualdade, né, a classe média alta e por aí vai, que tem todos os benefícios, essa classe política, essa classe mais, digamos, que tem os seus benefícios de uma maneira mais evidente,
a lei não é aplicada para todos, principalmente para a questão da casa. A lei só é aplicada para todos, por exemplo, na rua, e aí quando envolve toda a nossa sociedade brasileira, né? Então, existe um critério de aplicação do sistema, da arbitrariedade do sistema na sua casa, enfim, na família, na clientela, e existe outro para a rua. A ideia é de que aos seus amigos, tudo bem, né? As coisas passam, as coisas fluem, porém, aos inimigos, a lei deve ser aplicada. Né? Então, o Roberto da Mata ele vai fazer toda uma abordagem para mostrar que existe uma grande arbitrariedade, ou seja, a cidadania ela é feita para quem? Para as pessoas que estão nessa lógica familista, para as pessoas que realmente têm mais acesso ao poder, para as pessoas que estão envolvidas em trocas políticas, para chamar de elite agrária, elite política e por aí vai. Beleza? E aí o que acontece, gente? O Roberto da Mata vai falar que diante desse Estado que é autoritário, que é familista e que é extremamente arbitrário, desigual e que promove uma desigualdade estrutural enorme, o que vai acontecer? Aquela pessoa que não tem acesso à lei, aquela pessoa que não tem acesso aos direitos, vai atuar de maneira malandra, né? Que seria a contraface do olha quem está falando. Então, aí ele vai analisar toda a malandragem brasileira, o jeitinho brasileiro, com base nessa questão. As pessoas são excluídas dos direitos, né? Os direitos não são aplicados de maneira equânime para todos. Várias pessoas não têm direito a nada. E aí surge a ideia da malandragem. Então, tem até uma citação aqui do livro dele bem interessante. A malandragem não é uma singularidade inconsequente de todos nós brasileiros. Não é que todo brasileiro é malandro e todo brasileiro faz uso do jeitinho, né? Ou uma revelação de cinismo, ou gosto pelo grosseiro e pelo desonesto. É um modo, ou seja, um jeito profundamente original e brasileiro de viver e de sobreviver. Né? Você não tem direito a ter direitos. E aí você tem que atuar de maneira malandra, né? De maneira de acordo com o seu jeitinho. E, então, esse sistema que não é um sistema que chega a todos, que promove a equidade, que promove os direitos para todos, ele cria um grande problema, né? E as pessoas, diante dessa falta de direitos, como as pessoas se veem desamparadas, elas passam a agir de maneira malandra, com base no jeitinho brasileiro, beleza? Essa aqui é a abordagem do Roberto da Mata. E aí, gente, entramos em uma outra abordagem, tá? Eu falei primeiro numa abordagem mais histórica, aí depois em uma abordagem mais da ciência política, né, do Vanderlei Guilherme dos Santos, falei da antropologia, e agora uma abordagem que faz um mix de tudo, né? Tem esse livro muito bom, esse livro foi escrito na década de 80, tá, gente? Como renascem as democracias, ele poderia ser até aplicado agora, né, para analisar as democracias atuais. E tem um artigo lá no meio desse livro, que é um artigo do Elgio Trindade, que chama Bases da Democracia Brasileira, Lógica Liberal e Praxis Autoritária. O Elgio escreve lá na década de 80, mas é uma visão que a gente pode até entregar para hoje. Tá? O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, o Brasil realmente teve uma evolução de direitos políticos e civis de maneira muito lenta. Quais direitos preponderaram sempre no Brasil? Direitos sociais, né? A gente pode falar que a sociedade conseguiu garantir direitos políticos e civis? Conseguiu, porém, muito restritamente, muito lenta e sofrendo diversos abusos, né? Como na ditadura militar, como na era Vargas, onde as pessoas eram mortas, torturadas e por aí vai, né? E ele fala que nesse processo de construção dos direitos, quem, na verdade, construiu esses direitos foram as elites políticas brasileiras, que em um primeiro momento eram elites imperiais, depois elites agrárias, né, na década de 20, 30, depois elites políticas. E essas elites, elas sempre defenderam um Estado mais autoritário, um Estado mais centralizador, um Estado que garante direitos sociais e que de vez em quando aceita direitos políticos e civis. Então, as elites vão negociando essa modernização do Estado brasileiro, tá? E como que elas vão negociando isso? Aí sim, por meio do corporativismo, né? O que é o corporativismo?
você, Estado, centralizar todas as suas ações para ceder direitos e garantias, deveres e por aí vai, e, acima de tudo, você eliminar qualquer possibilidade da sociedade civil se manifestar, de ter conflitos na sociedade civil. A ideia é, população, eu estou dando para você o direito ao trabalho, eu estou dando a você, trabalhador, direito ao 13º, eu estou dando a você, trabalhador, direito ao seguro-desemprego. Então, com isso, você deve ficar quietinho na sua e não protestar. Você, acima de tudo, deve entender que eu sou um Estado paternalista, mas ao mesmo tempo que eu sou paternalista, eu vou ser repressivo. Então, quando necessário, eu vou matar a população, né, que, enfim, que está protestando contra um direito que o Estado não está cedendo. Então, existe uma lógica de desmobilização social. Olha, eu vou ceder direitos sociais, enquanto isso eu tiro direitos civis e políticos. Na verdade, eu negocio direitos civis e políticos que vão, de certa maneira, avançando e retrocedendo, sempre essa lógica, tá? Então, esse liberalismo brasileiro, a gente pode falar que existe um liberalismo no Brasil? Pode, mas ele foi extremamente condicionado por essa dominação econômica e política das elites agrárias, elites imperiais e elites políticas, né? O Estado, quem construiu o Estado brasileiro não foi a população, não foi por meio de revoltas, não foi por meio de participação política, greves, repressão. Não. Quem construiu o Estado brasileiro foi uma elite extremamente conservadora e autoritária, e que a gente consegue enxergar até hoje as características dessa elite no nosso sistema político. Então, ele escreve na década de 80 falando justamente isso, né, que o Brasil, na verdade, ele sempre passou por uma expansão de mecanismos estatais de controle, de um lado, e, de outro, uma atitude persistente das elites políticas de dissuadir as formas de participação do tipo liberal democrático. A ideia é, eu vou ceder direitos para a população. População, você não deve, de maneira nenhuma, protestar, porque se você protestar, eu vou ser extremamente repressivo contra você. Beleza? Bruno, tem algumas Oi, perguntas. diga. A Carol perguntou que, na sua opinião, por que isso se perpetua? A característica é apenas do Brasil, essa característica, e pode ser relacionado com o contrato social? Então, Carol, a gente vai chegar lá, ainda vou discutir um pouco mais, né, dessa ideia da cidadania, ainda tem bastante para falar, mas por que isso se perpetua no Brasil? A gente pode pegar todas essas abordagens e construir uma argumentação com base em todas elas. Então, a gente pode falar que é com base essa perpetuação dessas faltas de cidadania de acordo com a nossa lógica de construção do Estado autoritário, um Estado escravagista, também um Estado patriarcal, onde a mulher não participa da política, também a partir da lógica de construção do Estado a partir das elites, né, que vão permitindo, às vezes, uma maior flexibilização política, mas às vezes não. Então, assim, são diversos motivos, né? Eu estou elencando vários deles aqui para vocês, nenhum deles eu acredito que esteja errado, né? Todos são muito importantes para a gente compreender a nossa cidadania, beleza? Tá, peraí, tem mais pergunta. O Tá. Valdir perguntou o que exemplifica os inimigos da lei de desigualdade de direito. Valdir, depois, se você quiser complementar, mas, enfim, você ter pelo que eu entendi, né? Você realmente, para quem é seu inimigo, você aplica a lei. A lei deve ser muito mais evidente. Para quem não é seu inimigo, olha, a gente não vai aplicar a lei nesse caso, porque ela não é tão... enfim, a lei não é para todos, né? A velha discussão de que a lei não é para todos, tá? Enfim, é uma discussão mais voltada mesmo para a antropologia também, para o direito e por aí vai. Beleza? Tá. E a última é do Marcelo. Em que parcela a adesão gradual do liberalismo acontece, ou aconteceu devido à pressão internacional ou à necessidade de participação internacional? Muito bom, Marcelo. É lógico que todo esse movimento, né, de construção da cidadania, de construção do liberalismo, ele também é pautado por pressões internacionais. Então, se a gente pensar o Brasil, que
está construindo a sua cidadania, ele está também observando o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que sempre foi um parceiro comercial muito grande. Então, existem pressões internacionais que vão também, digamos, constranger essa construção da cidadania. Então, são fatores que auxiliam isso, né? Mas não quer dizer que são fatores determinantes. Os fatores determinantes são muitas das vezes internos, em sua maioria internos, do que externos, principalmente considerando essa questão da cidadania, beleza? Mas eles são muito importantes também. E aí, gente, eu vou voltar aqui porque já são quase 7 horas. Aliás, não tem problema ir um pouquinho mais, né, hoje. Eu não tenho que correr tanto. Posso ir, deixa eu ver, uns 15 minutos a mais. Então, beleza, gente. Porque tem bastante coisa aqui para falar ainda. Gente, e aí tem uma outra abordagem, a última abordagem, né, que eu gosto bastante, é a abordagem da Maria Vitória Benevides, que tem o livro Cidadania e Democracia, um livro muito bom, tá? Ela vai falar o seguinte: a gente nunca teve efetivamente reformas sociais visando a cidadania efetivamente democrática. Então, o Brasil sempre teve uma modernização, né? Só que uma modernização muito mais conservadora. Por que conservadora? O que ela vai falar? Olha, realmente, o Brasil teve reforma institucional para ampliar direito político e liberdade de associação partidária. Então, a gente pode falar que nós possuímos direitos políticos plenos, de votação, de direito a ser votado. Com certeza, né? A gente tem eleição frequente, a cada 2 anos. Então, beleza. Os nossos direitos políticos são muito, muito garantidos. Isso não quer dizer que eles tenham qualidade, mas eles são garantidos. E aí, uma outra questão é que o Brasil sempre fez reformas econômicas. Porém, aí já começam os porém. Essas reformas econômicas, grande parte delas foram feitas visando o setor financeiro. A gente viu isso na última aula, que as políticas públicas formuladas, né, no Congresso, elas seguem uma lógica muito do interesse de grupos empresariais que estão investindo no Estado brasileiro, né? Grupos empresariais que estão investindo nos políticos e que esperam retribuição. Então, consequentemente, as reformas econômicas que vão surgindo vão privilegiar quem? O pequeno trabalhador ou o grande empresário? O grande empresário, né? Então, o grande setor financeiro. E também reformas sociais, né? A gente teve uma modernização com os direitos sociais garantidos, principalmente por meio das leis trabalhistas impostas ali pela ditadura Vargas e também pela ditadura militar. Então, beleza, teve essas 3 reformas. Só que, apesar dessas 3 reformas, a gente pode falar que existe realmente uma cidadania que promove a qualidade da democracia? Que o Brasil realmente tem uma qualidade na sua cidadania? E aí ela vai falar, obviamente, que não, né? Porque o Brasil, apesar de ter direito político, apesar de ter reforma econômica, mas, claro, sempre visando a questão do setor financeiro, apesar de ter reforma social, ainda falta o quê? Muita coisa, né? Então, a gente não tem acesso à justiça a todos, a gente não tem segurança, a gente não tem distribuição de renda, não tem uma estrutura agrária que não seja excludente, ela é super excludente, não tem previdência social, não tem educação, não tem saúde, não tem habitação, ou seja, não tem nada, né? Então, beleza, tudo é garantido, mas tudo é garantido de uma maneira muito precária, né? Ou seja, a nossa cidadania, apesar de existente, principalmente no seu aspecto liberal político, no seu aspecto econômico político, ela é extremamente parcial, ela é desequilibrada, ela é absurdamente excludente. E os direitos nessa cidadania, eles são entendidos muito mais como privilégios, né? Privilégios estendidos somente para alguns, né? A ideia da casa e da rua, somente a casa tem direito a esses privilégios, e sob determinadas condições, né? A lei não se aplica a todos, a lei ela também é excludente. E aí ela trabalha com a ideia da construção de cidadania. Para ela é o seguinte, gente, por que isso ocorre? Por que a gente tem realmente uma cidadania excludente? Ela vai falar realmente de todo esse nosso passado histórico, né, do grande latifúndio, da escravidão, das elites tentando, de certa forma, tirar qualquer tipo de manifestação e por aí vai. Ela concorda com essas análises e ela vai falar que, acima de tudo,
no Brasil a gente tem uma cidadania passiva, né? Uma cidadania que ela sempre é outorgada pelo Estado. O brasileiro sempre aceita o que o Estado delimita. Os seus direitos sociais são todos feitos, garantidos pelo Estado. E no Brasil é pouco desenvolvido isso aqui, essa lógica da cidadania ativa, né? Onde o cidadão ele deveria deveria brigar para construir direitos por meio da participação política. Então, a ideia da construção da cidadania para Maria Vitória Benevides é a seguinte: olha, o brasileiro precisa parar de pensar que tudo deve ser outorgado pelo Estado. O brasileiro precisa começar a ter uma cidadania mais ativa, de participação ativa na vida política. E isso só é garantido com realmente a ideia, por exemplo, de educação política. Então, como que a gente constrói um país mais cidadão e mais democrático? Por meio da educação política. Então, de nada adianta, por exemplo, a gente pensar num sistema mais democrático, mais inclusivo, mais cidadão, se a gente só mudar o sistema eleitoral, se a gente só mudar o sistema presidencialista para parlamentarista. Não adianta nada. As desigualdades vão continuar. Então, é necessário você, acima de tudo, como cidadão, procurar incentivar a educação política desde a base, né? E participar dessa cidadania além do voto, né? Participar da questão política não somente a cada 2 anos, mas a todo momento, em todos os lugares. Então, isso que nós estamos fazendo agora, a ideia de educação política, de discutir política, é uma das coisas que a Maria Vitória Benevides traz como muito importante. Claro que não pode ficar circunscrito aqui ao nosso debate, ao nosso momento. Isso precisa ser debatido em escolas, na educação básica, por aí vai. Beleza? E aí ela vai falar, desculpa, errei aqui. É muito importante, quem quiser se informar mais sobre outras formas de cidadania, tem o site do Politize, é muito interessante. O Politize, o Nexo Jornal, são sites bem interessantes para a gente compreender questões políticas. E o Politize ele faz um apanhado geral de 23 formas do cidadão exercer a política além do voto, né? Então, quem quiser, quem tiver uma curiosidade, é bem interessante aqui essa abordagem do Politize, e tem outras, tá? Toda a lógica da democracia participativa sendo construída, enfim, tem muito material sobre isso, e é bem interessante. Vocês já estão se interessando pela política, eu convido vocês a se interessarem ainda mais, né, a procurarem outras formas de participação política, e não somente no momento eleitoral. Até porque, gente, e aí já entrando na próxima parte da aula, que é a parte final aqui da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho da importância do cidadão na construção das políticas públicas, né? A gente não pode mais pensar em políticas públicas construídas somente pelo Estado. O Estado faz tudo, o cidadão não faz nada. Isso já está mais do que ultrapassado. Infelizmente, no Brasil, isso ainda é muito pouco trabalhado, né, desenvolvido. O cidadão espera que tudo venha do Estado, quando, na verdade, ele deve participar mais ativamente. Beleza? E aí, gente, o que são, então, políticas públicas? Tem diversos conceitos, tá? Bruno, Diversas abordagens. Oi. a Michelle fez uma pergunta. Nesse sentido, o Estado, de uma maneira geral, não se favorecia com a alienação de cidadãos passivos como uma massa de manipulação? Exato, Michele. Os cidadãos passivos, com certeza, né? O Estado, ele, de certa maneira, não é que o brasileiro é passivo porque ele quer, mas o Estado brasileiro construiu o brasileiro dessa maneira, né? E isso foi passado de geração em geração, é uma construção histórica. E claro que a passividade do brasileiro que a gente enxerga até hoje, ela é uma consequência da construção do Estado brasileiro lá da década de 20 e 30, né? Com certeza. A gente pode realmente trazer essa abordagem histórica muito importante para a atualidade. Beleza? Gente, então, o que são políticas públicas? Primeiro, a gente tem que pensar que são decisões que envolvem questões de ordem pública, claro, né? Concretizando a ação governamental que vai satisfazer o interesse de uma coletividade. Beleza? Uma definição bem simples, né? E bem ampla. Também são estratégias de atuação pública estruturadas por meio de um processo decisório composto de variáveis complexas. O que é um processo decisório? Quando
a política pública entra, começa a ser debatida no Congresso, na Câmara, no Congresso, né, na Câmara e no Senado, nas comissões, no Poder Executivo, né, nos ministérios, no presidente, com o presidente. Isso se torna uma lei e ela passa a ser implementada. Então, tem todo um processo de construção da política pública, né, e é um processo muito complexo, que diversas variáveis influenciam esse processo. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo básico, né, que o direito à educação seria o nosso direito, e como tornar esse direito visível, né, na realidade, satisfazendo o interesse de uma coletividade, isso se dá por meio de políticas públicas, que aí sim o direito vai ser efetivado por meio da construção, por exemplo, de escolas públicas, né? Um exemplo bem banal aqui para a gente compreender como se fazem as políticas públicas. E quem tem responsabilidade para construir as políticas públicas? Primeiro, o Estado, né? A autoridade formal, mas não somente o Estado, também a sociedade civil. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, pensar mais políticas públicas como de responsabilidade única do Estado. Não, existe um compartilhamento com a sociedade civil e a gente vai entender como. Mas, claro, gente, que toda a abordagem de análise das políticas públicas, né, as teorias que analisam as políticas públicas, estão analisando elas por meio da análise da relação delas com o Estado. Tá? Não tem como a gente desvencilhar isso. É claro que essas primeiras abordagens sempre mostram como o papel do Estado é primordial. E aí depois elas começam a, digamos, pensar a política pública por interesses societários também. Tudo bem? Aqui a gente pode entender diversas teorias trabalhando a política pública. Então, a teoria da filosofia, do direito, da sociologia, da economia, da administração e da ciência política. Claro que aqui eu vou trabalhar a questão da política pública com o viés da ciência política. Eu não me arrisco de jeito nenhum a trabalhar a filosofia na questão das políticas públicas. Também a psicologia é muito importante nas políticas públicas, né? E tem diversas áreas. Aqui é uma das áreas, tá, gente? E mesmo na ciência política, vocês vão ver que existem divergências enormes de como as políticas públicas são feitas. Tá? Existem vários modelos sendo feitos e realizados e testados empiricamente por meio da ciência. Beleza? Então, gente, quais são essas teorias que analisam o Estado e a conformação de políticas públicas na ciência política? Eu trouxe algumas delas, tá? Eu vou falar bem por cima, porque realmente a gente não tem tempo. Estou trazendo algumas para a gente falar bem realmente quais são os pressupostos básicos delas. Primeiro tem a teoria pluralista. Por que pluralista? A ideia é a seguinte: quem faz política pública são os grupos de interesse. Então, por exemplo, a gente tem o grupo empresarial, a gente tem grupo da agropecuária, a gente tem grupo que defende questão ambiental, a gente tem grupo que defende direitos das mulheres, né? Diversos grupos. Cada grupo de interesse consegue formular políticas públicas específicas, né? Isso de acordo, principalmente com esse cara aqui que eu gosto muito, quem é da ciência política conhece ele, sabe que ele é um dos expoentes principais da ciência política, que é o Robert Dahl. Que ele vai falar, né, que em sociedades industrializadas, claro que ele não olha tanto para o Brasil, o poder é distribuído entre diferentes grupos e cada grupo, de certa maneira, consegue assegurar suas preferências políticas. São as chamadas poliarquias. Existem grupos de poder que são policêntricos, né, que são variados, e cada um consegue influenciar a construção de políticas públicas visando representar interesses setoriais, interesses coletivos e por aí vai. Claro que é uma visão muito democrática das políticas públicas, né, que foi contestada depois por outros autores, tá? Uma outra teoria que analisa a questão do Estado e das políticas públicas é a teoria elitista. Vai falar o seguinte: olha, existem grupos de interesse? Sim. Mas quem são esses grupos de interesse? As elites. Elites políticas, elites agrárias, elites econômicas. E quem realmente faz políticas públicas são essas elites. Então, todo o processo de construção de política pública é influenciado por interesses elitistas, por interesses de elites que podem ser, no caso brasileiro, as elites agrárias, elites imperiais e as elites
políticas na década de 40, 50, 60, e em outros países, outras elites, né? E essas elites controlam todas as nossas organizações, todas as nossas políticas públicas. Aí tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva marxista, que vai entender tanto o Estado quanto políticas públicas como meios de manutenção da dominação de classes sociais, que são as classes dominantes que estão no poder, e essas classes dominantes dominam o Estado e fazem políticas públicas para a consecução dos seus interesses, né? O marxismo na ciência política ele tem uma área muito forte da década de 60 e 70 que se fortalece muito principalmente com o Poulantzas, que é um autor bem interessante para a gente compreender o marxismo na ciência política atual e a forma como as políticas públicas são feitas a partir do interesse dessa classe dominante, dessa classe dirigente, beleza? E também a ideia do corporativismo, e aí mais aplicada ao Brasil também. Isso não quer dizer, gente, que todas essas teorias aqui não podem ser aplicadas ao Brasil. Todas podem ser aplicadas a todo momento. Isso depende do seu referencial de análise como pesquisador. Eu costumo falar para os meus alunos, olha, você utilizar uma teoria, você utilizar uma metodologia, não está errado, né? Você tem que defender o seu ponto de vista. E a gente pode pensar em o Brasil construindo as suas políticas públicas a partir de interesses elitistas, marxistas, pluralistas, com certeza, né? Depende da forma como você faz essa abordagem. E uma das mais importantes é o corporativismo, onde o Estado se torna o principal fornecedor, formulador de políticas públicas. Então, é o Estado que domina tudo, é o Estado que faz tudo, é o Estado que sabe o que deve ser o bem-estar da população. Então, tira qualquer ênfase na participação da sociedade civil, por exemplo, né? Então, essa lógica do corporativismo, que tem um autor muito legal, que é o Philip Schmitter, que até hoje é um dos caras fantásticos da ciência política. Inclusive, o Philip Schmitter falou, há uns 10 anos atrás, que o futuro da ciência política é estudar governos autocráticos, governos autoritários, né? A profecia dele está se concretizando praticamente para o mundo todo. Então, na verdade, estudar como as democracias estão em crise. Ele falou isso há 10 anos atrás, então ele é um cara que tem muita visão aqui na ciência política. E aí, gente, uma última abordagem muito importante aqui para a gente compreender a construção de políticas públicas, uma das abordagens que eu gosto mais, tá, é a abordagem neo-institucionalista, que vai falar o seguinte, olha, beleza, tem grupo de interesse, tem grupo elitista, tem elite no poder, tem o Estado, mas o que importa acima de tudo são as instituições, né? O que importa acima de tudo são as regras eleitorais, a forma como o sistema é organizado e, acima de tudo, importa, além das instituições, toda a construção do nosso modelo. Então, por exemplo, né? Se a gente for pensar, quem faz política pública internacional no Brasil? O Itamaraty, né? O Ministério das Relações Exteriores. Então, uma instituição. A política pública começa pelo Itamaraty, entra no nosso sistema, é votada, aprovada e por aí vai. A gente pode falar que ela foi construída sem nenhum tipo de interesse ideológico, sem nenhuma ideia, sem nenhuma crença? Não. Então, a ideia do neo-institucionalismo é falar, olha, as instituições importam, são muito importantes, mas nós não conseguimos pensar em instituições sem ideologia e sem crenças. Afinal de contas, quem está dentro do poder possui preferência política, possui ideologia. Então, por mais que as pessoas tentem entender políticas públicas, né, por meio de critérios extremamente racionais, onde as preferências são desconsideradas, isso não existe. Toda a construção de política pública ela tem ideologia por trás, ela tem crença por trás. Então, isso a gente consegue enxergar em todos os sistemas. E é o que o neo-institucionalismo vai falar. Olha, as instituições são muito importantes, elas afetam o comportamento individual e essas instituições elas são permeadas por ideias e por crenças de líderes e também da população. E aí, a questão do neo-institucionalismo é tudo importa para a gente compreender a política pública. O Estado, a sociedade civil, as instituições, as crenças dos líderes, então a forma como realmente a psicologia é muito importante nesse sentido, para a gente compreender como o líder está atuando, a gente tem que
compreender o seu aspecto cognitivo, né? Então, a produção das políticas públicas, ela é extremamente complexa. Ela não é nada baseado somente em grupos de interesse, ela não é somente baseada em critérios elitistas ou critérios marxistas. Ela é uma produção extremamente complexa, onde existe uma interação, onde existe negociação e, acima de tudo, politização, né? Acima de tudo, a política fazendo parte de toda a construção de toda a política pública. Não existe política pública sem política. Por mais que pareça óbvio falar disso, mas não existe, né? E aí, gente, no Brasil, então, eu falei dessas teorias mais gerais, e no Brasil, o que importa, né? O que é muito importante para a gente compreender toda a construção de políticas públicas? Além de tudo que eu já falei, né? Para complementar tudo que eu já falei, a gente tem duas questões importantes para trazer. Porque qual é a lógica do neo-institucionalismo? As instituições importam, mas importa também toda a construção do nosso Estado, né? E aí, gente, o Brasil, esse livro é muito legal, aqui do Edson de Oliveira Nunes, chamado A Gramática Política no Brasil, Clientelismo, Corporativismo e Insulamento Burocrático. Esse livro é fantástico, tá, gente? Eu gosto muito dele para a gente compreender como o Brasil é uma economia capitalista moderna, né? Uma economia ocidental, internacionalizada, onde o capitalismo realmente está presente em todas as esferas da vida social, onde nós temos uma construção de uma burocracia muito forte, né? A burocracia brasileira está aí, tá? A gente enxerga ela na realidade, onde existe os procedimentos do Estado, eles são universais, ou seja, eles afetam a todas as pessoas de maneira não muito igual, né? Mas afeta a todas as pessoas. Só que nessa lógica, de acordo com o Edson de Oliveira Nunes, existe, além dessa burocratização, além desse universalismo, existe também o clientelismo, né? Por meio da construção dessas redes personalistas, existe o familismo e existe o personalismo, aonde o que impera no Brasil, por mais que tenha burocracia no Brasil, impera uma lógica de trocas, aonde quem está no poder vai governar, talvez sendo influenciado por critérios econômicos, por meio do investimento econômico, né? Como a gente viu na última aula. E, acima de tudo, um Estado corporativista, né? Que controla as pessoas, que esvazia os conflitos, beleza? Então, a gente tem toda essa questão. O Brasil é burocrático, é ocidental, enfim, tem direitos liberais, mas ele é permeado por lógicas clientelistas e corporativistas. Tá? Quem quiser ler esse livro, eu recomendo muito, muito fortemente para entender toda essa questão das políticas públicas no Brasil. Porque daí o que acontece? Essas políticas públicas, elas são burocráticas, elas tendem a ser universais, mas elas estão comprometidas por interesses de clientelas, por interesses corporativos. Beleza? Aí, gente, muito importante também, eu queria ter dado uma aula só sobre isso aqui, só sobre federalismo, mas não tem como, eu tive que condensar, né, os outros temas e acabar deixando o federalismo aqui para essa última aula. Gente, federalismo é muito importante. Tem esse livro aqui da Marta Hatch, que é uma das as melhores pesquisadoras sobre federalismo no Brasil, que eu recomendo. Tá? E esse livro é muito importante para a gente compreender o quê? O nosso sistema, as instituições, né, como o presidencialismo, como o sistema eleitoral, são muito importantes para a gente compreender como as políticas públicas são feitas. Mas, além disso, e muito mais importante, a gente tem que entender que existe o federalismo. Quem faz política pública? Existe o governo federal, existem os estados, existem os municípios. Por quê, gente? O Brasil tem uma autonomia territorial do poder político, né? Então, existe uma esfera central, que é o governo federal, e uma esfera descentralizada, que são os estados e municípios. E aí, o que acontece? Cada unidade dessa, então, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, ele possui a sua organização, né? Ele possui o seu governo, ele possui a sua própria administração. Ou seja, ele possui autonomia financeira e tributária, beleza? O município, ele sobrevive através de impostos e por aí vai. Mas é claro que os impostos recolhidos pelo município são poucos até se comparados ao governo central.
E muito importante, no Brasil, desde ali da República Velha, quando o federalismo foi instaurado ali na Constituição de 1891, né? Então, o federalismo está no Brasil há mais de 130 anos. E desde essa implementação do federalismo, estados e municípios são muito dependentes financeiramente de quem? Do governo federal. Então, nessa lógica, o que ocorre? O governo federal, existe uma descentralização do poder, né, onde cada um possui a sua organização, o seu governo próprio, mas essas entidades subnacionais, como os municípios e estados, dependem financeiramente e juridicamente da União. Então, por exemplo, toda política pública ela é extremamente dependente dos recursos cedidos pelo governo federal. A gente pode enxergar, por exemplo, na questão atual da pandemia do coronavírus, né? É necessário ter o que na pandemia do coronavírus? Convergência e coordenação federativa. O que é isso? De acordo com o Fernando Abrúcio, que também é um cientista político ali da FGV, é necessário que estados, municípios e governo federal converjam e se coordenem na constituição de políticas públicas, porque se não houver isso, o sistema está fadado ao conflito. Então, é necessário que em momentos, principalmente momentos de pandemia, como que ocorre agora, que o governo federal converse com governos estaduais e municipais para construir políticas públicas. Por quê? Porque governos municipais e governos estaduais dependem financeiramente desses recursos repassados pela União e dependem disso para construir políticas públicas. Então, a questão por trás disso, gente, é que para nós entendermos política pública no Brasil, sob o viés da ciência política, nós temos que entender corporativismo, nós temos que entender clientelismo, nós temos que entender elites políticas participando do jogo, nós temos que entender que é um sistema federativo onde existe muito jogo de influência perante as unidades subestatais, tá? Eu vou fechar aqui, tem mais um slide, aí depois eu já abro para as perguntas e para os comentários, só para não perder aqui o fio da meada. Aí, gente, então, a gente entra é o penúltimo slide, tá? Depois só tem a conclusão, para falar do ciclo de políticas públicas. Então, as políticas públicas no Brasil, elas são permeadas por todas essas características que eu trabalhei com vocês ao longo dessa aula. E como se constrói uma política pública, né? Aqui tem o ciclo, essa figura eu peguei do site do Politize, tá? Quem quiser depois, eles têm várias reportagens sobre o ciclo das políticas públicas. E aqui, claro, eu estou trazendo a abordagem da ciência política, tá? Qual é a questão, gente? Existe, primeiro, como que é construída uma política pública? Existe um momento inicial de formação da agenda, né? Então, o que realmente é a prioridade? Se a gente pensar no momento atual, o que é prioridade? A área da saúde, né? Construir uma política pública efetiva para o combate ao coronavírus, né? Então, existe um grande problema muito bem delineado. Só que aí vem a política pública e fala, olha, políticas públicas, na verdade, o que é construída uma teoria, né, de acordo que vai falar o seguinte: políticas públicas são construídas a partir de problemas. Os problemas são verificados na realidade e são transformados em políticas públicas. Só que aí vem a questão: todo problema se torna uma política pública? Claro que não, né? Se todo problema for virar política pública, enfim, não tem Estado para garantir tudo isso, né? E aí, o que acontece? A ciência política vai falar o seguinte: olha, realmente não é todo problema que vai virar política pública. A gente precisa entender o que então vira política pública. E aí, esses três autores aqui vão formular um modelo chamado Garbage Can, que é o modelo da lata de lixo, tá? É um modelo da ciência política muito famoso. Ele vai falar o seguinte: olha, problema pode existir, mas quem escolhe o que vai se tornar política pública são os gestores públicos que vão falar o que realmente é possível se tornar uma política pública. Então, é necessário olhar se o Estado tem capacidade administrativa, ou seja, financeira, e política para lidar com esse problema. Se o Estado não tem capacidade para lidar com esse problema que surgiu, a política pública não vai surgir.
né? Então, não é todo problema que vai gerar uma política pública. A gente pode pensar isso, por exemplo, na questão atual do coronavírus. É um grande problema. Porém, o que acontece é um problema que não existe, no caso brasileiro, uma capacidade administrativa para gerar uma política pública muito específica, muito efetiva, né? A gente vê o que está acontecendo. Então, existe uma falta de diálogo federativo, como a gente viu no último slide. O federalismo é muito importante. Então, claro, existe um problema muito evidente, mas esse problema não está sendo transformado em uma política pública específica, porque realmente, às vezes, o Estado não tem capacidade administrativa e política, ou seja, não tem vontade política para que aquilo se torne uma política pública, beleza? Então, gente, essa tomada de decisão, o que é a tomada de decisão? É a política pública entrando no sistema, né? Na verdade, ela sendo debatida ali no Congresso, se tornando uma lei, por aí vai. Tudo vai se tornar lei? Não. Alguns problemas não vão se tornar lei, alguns problemas não vão entrar no sistema. Ou podem até entrar no sistema, mas vão ser, digamos, relativizados, vão sendo construídas outras políticas públicas, né? Então, não é tão simples assim para a gente compreender esse processo de problemas gerando políticas públicas, beleza? E aí, gente, tem uma terceira fase aqui. Então, beleza. A política pública, o problema foi visto, né? Entrou no sistema, foi aprovada uma lei, né? Foi aprovado um projeto, passou pela Câmara, passou pelo Senado, sanção presidencial, ou o presidente já fez um decreto e a política pública está valendo, beleza? Ela precisa ser o quê? Implementada. A gente consegue enxergar a implementação, por exemplo, quando a gente vai num posto de saúde e tem um médico lá, né, atendendo. Isso é o quê? Política pública sendo realizada, implementada. Ou quando a polícia está na rua, né, com as viaturas. Isso é política pública sendo implementada, né? Então, tem para todas as áreas, ou o professor ali na educação básica, né, dando a sua aula na escola pública, é a política pública sendo implementada. E aí a ciência política vai falar, não, beleza, né, com certeza, tem a implementação, e a ciência política vai falar, olha, mas existe alguns modelos para a gente analisar essa implementação, não é tão simples assim. A ciência política sempre complica as coisas, né? Nunca tudo é muito simples. E ela vai falar o quê? Diversos autores da ciência política vão falar, beleza, né? Ali nesse processo de tomada de decisão, o que ocorre é o processo político. A partir do momento que é decidida a questão política, a política pública entra na rua, né? entra e passa a ser implementada. E aí a gente consegue enxergar a burocracia funcionando. Então a gente enxerga a polícia na rua, burocracia funcionando. A gente enxerga o professor dando aula, burocracia funcionando. Enxerga o médico no sistema de saúde, burocracia funcionando. Perfeito. Tem política? De acordo com essa abordagem top-down, vai falar que não, que a política se resume ao processo de tomada de decisão. A implementação é burocrática, não existe política na implementação. Beleza? Só que, gente, diversas novas abordagens da ciência política que surgiram em década de 90, tá, os anos 2000 principalmente, vão falar, olha, tem como a gente falar que um processo de implementação, por mais que seja burocrático, ele seja sem política? Não tem. Então, todas as instituições burocráticas que estão implementando políticas públicas são permeadas por valores políticos. A polícia, ela tem valores políticos. Médicos, sistema de saúde também tem valores políticos. Tudo é política, acima de tudo. As instituições, elas são permeadas por política. A implementação, ela está sempre envolvendo esse processo de barganha e de negociação. Qual é a questão aqui, gente? Não dá para se pensar mais em implementação de política pública na rua, né? Então, a segurança pública, a questão da educação, a questão da saúde, sem política, sem negociação. Por mais que esteja o burocrata aplicando a política pública no dia a dia, ele está, acima de tudo, lidando com pessoas, né? Com a sociedade civil.
Então, se você coloca um burocrata e faz ele agir de maneira robotizada, aquela política pública não é boa. Então, é necessário, acima de tudo, trazer para o ambiente da implementação a questão política, porque aí sim a gente consegue enxergar quem atuando na política pública, a sociedade civil, né? Então, por exemplo, a sociedade civil ela participa ativamente de uma política educacional melhor a partir da implementação, reclamando, enfim, entrando em ouvidorias e por aí vai. Isso precisa ter, porque realmente toda a implementação ela não é só burocrática, ela é burocrática e política. E aí a gente tem um autor bem interessante, que é o Lipsky, que vai trabalhar a burocracia do nível de rua, como a burocracia é feita no nível de rua, né? E como essa negociação, como essa barganha, como essas instituições, elas são permeadas sempre por fatores políticos, ideológicos e crenças. Então a gente tem que parar de pensar o Estado como o Estado burocrático, racional, onde não existem valores por trás dele. Existem, né? E a sociedade civil é muito importante nesse processo. Aí a gente tem a última fase de avaliação aqui da política pública, monitoramento, por aí vai. Qual a importância desse modelinho aqui? É falar o seguinte, olha, a sociedade participa de todas essas fases, né? Por mais que a fase da implementação seja burocrática, a sociedade participa. As instituições, por mais que sejam burocráticas, elas são permeadas a pressões institucionais, a pressões societárias, melhor dizendo. Então, muitas pessoas falam, a gente tem que pressionar o governo para fazer políticas públicas para o nosso bem-estar. Claro, com certeza. Só isso basta? Não. A gente tem que olhar todo o processo, desde essa formulação até a tomada de decisão. Aí o que acontece? A política pública foi feita, agora beleza, ela vai ser implementada, está tudo certo. A gente sabe que não é assim. A implementação é muito deficitária também. E aí as políticas públicas não funcionam. E por isso que a sociedade civil precisa participar de todo esse processo, desses 5 itens. Tudo bem? Então, como conclusão, a gente não pode mais entender políticas públicas somente a partir de critérios estatais, racionais, onde tudo é bonitinho, tudo é equacionado, onde as pessoas são robôs e recebem políticas públicas de maneira passiva e não vão fazer nada, né? Isso já está mais do que ultrapassado na ciência política. É necessário pensar que todo o processo de construção de políticas públicas e também da cidadania, ele é cada vez mais politizado por todos os atores societários. Até eu coloquei esse gráfico aqui para mostrar justamente isso, a participação popular influenciando tudo, inclusive o Obama, tá? Eu não sei porque eu coloquei o Obama aqui. Acho que, na verdade, eu fiz esse gráfico ano retrasado, foi para uma palestra. Aí eu coloquei o Obama, não quis colocar o Bolsonaro para não criar polêmica. Então, a participação popular ela influencia tudo, tá, gente? Todos os atores, todo o contexto, todas as crenças e religiões, não tem como, e relações, desculpa, não tem como a gente pensar mais política pública como uma entidade somente estatal, burocrática, racional. Não, ela é permeada por crenças, por pessoas participando. Então, a gente tem que pensar a política pública de uma maneira multicêntrica, onde existe uma coprodução entre Estado e sociedade civil. Aí sim, voltando lá no começo da aula, fazendo a ponte com a cidadania, é necessário pensar na política pública a partir da ideia do quê? De cidadania passiva ou ativa? Nós vamos receber a política pública do Estado, ficar quieto e acabou? Ou a gente tem que auxiliar o Estado na construção de política pública, cobrar e verificar o que está sendo implementado a todo momento, né? E pressionar e agir de alguma maneira. E por isso, todo o debate da democracia participativa, democracia deliberativa, que é uma das áreas centrais aqui da ciência política, é muito importante, né? Da gente participar realmente da vida pública por diversas maneiras e não somente através de eleição, porque todo o processo de construção de política pública é influenciado pela sociedade civil a todo momento. E claro que para a gente ter mais qualidade de política pública, a gente tem que influenciar mais ainda esse processo. Como sugestão, gente,
aqui para finalizar, tem duas autoras que eu gosto muito que falam sobre essa ideia da democracia participativa. Tá? Aí elas não estão analisando o caso brasileiro, né? Elas estão analisando o mundo, teoria democrática. Uma é a Carol Pateman, que vai falar da participação em teoria democrática, que é justamente a gente parar de pensar a democracia como uma coisa distante da nossa realidade, né? Uma coisa que somente os nossos representantes fazem, mas a democracia mais palpável em todos os no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Desde as discussões de condomínios, de empresas e por aí vai. E a Iris Yong, que vai falar sobre a representação de minorias, tá? É bem interessante o debate aqui da Iris Yong. Para quem se interessar sobre o tema das políticas públicas mais identitárias, mais vinculadas à questão de minorias, é uma autora fantástica para isso, tá? Ela traz muita abordagem da questão das mulheres, da questão étnico-racial também. Beleza, gente? Então era isso, fechando aqui a aula de hoje, eu vou interromper meu compartilhamento e agora eu vou abrir para as questões que vocês tiverem. Quem quiser abrir o áudio, falar, tá? Levanta a mão e eu vou autorizando aqui vocês a falarem. Fiquem à vontade, perguntem o que quiser. Que hoje eu não tenho tempo para sair, tá? Vocês podem fazer qualquer tipo de questionamento a qualquer momento. Beleza, gente? Vamos lá, então. Fernanda, tem perguntas aí? Tem. A Natália perguntou, Bruno, falaria sobre o populismo penal e suas influências nas políticas públicas? Mas pensando no tema da aula, você acredita que a ausência da ideia da cidadania pela sociedade em geral afeta e influencia as políticas públicas? Por exemplo, grupos e como presos brasileiros. Exatamente, né? Toda essa construção do Estado brasileiro que, de certa maneira, restringiu a prática do cidadão, a prática da cidadania, ela até hoje se torna evidente, né? Que a gente pouco participa de tudo, né? E não é que o brasileiro não sabe votar. Tem muita gente que fala, brasileiro não sabe votar, né? Não deve ter, enfim, brasileiro só vota no tiririca, não tá nem para nada. Não é tão simples assim, não é esse o argumento. O argumento é que o brasileiro realmente sempre dependeu do Estado para participar da vida pública e política. E é isso que precisa ser tirado de consideração, né, para a gente pensar talvez em formas mais autônomas da nossa cidadania, formas que não dependam essencialmente do Estado, mas formas de participação política que a gente pode talvez fugir um pouco dessa lógica estatal, né, mas influenciando o Estado de certa maneira. Beleza? Próxima. Outra pergunta Danilo perguntou, Bruno, na visão que eu tenho é que o federalismo propriamente dito não funciona no Brasil, devido à dependência dos estados, municípios ou governo federal. Então, qual é o impacto do Plano Mais Brasil e no federalismo brasileiro? Então, Danilo, a ciência política brasileira, né? Você acha que é de relações internacionais, pelo que eu estou lembrando. Relações internacionais sempre tem todo o debate do federalismo é muito importante para as relações internacionais, né? Então não tem como a gente entender relações internacionais sem entender federalismo, por exemplo. E realmente o debate da ciência política brasileira vai falar que o federalismo brasileiro ele não é dos mais funcionais, muito por conta dessa dependência, né, dos estados, essa dependência histórica dos estados perante o município, dos estados e dos municípios perante o governo federal. Mas eu não estou lembrado dessa PEC, tá? A PEC do federalismo. Depois, se você quiser escrever mais ou menos um breve resumo dela, como que está a discussão dela, porque realmente eu não me recordo, tá? Mas existem propostas de mudança, né? De tornar um sistema mais cooperativo. Porém, né? Toda a discussão ela passa pela reforma tributária, por exemplo. Reforma tributária no Brasil é complicadíssima de sair. Então, não é tão simples a gente mudar o sistema. Ele passa realmente por toda a discussão dos tributos. Não tem como, né? Então, toda a reforma do federalismo é muito complexa. Beleza? Bruno, você podia explicar um pouco mais sobre a cidadania plena? A Areta não entendeu muito. Oi, Areta. Então, é o seguinte, né? A gente tem, de acordo com o Marshall,
a gente pode, segundo Marshall, tá? Ele vai falar o seguinte: o país, determinado país, né, determinada população só vai ter cidadania plena se todos os direitos civis, sociais e políticos forem garantidos, né? É uma abordagem um pouco mais rasa, ela é feita na década de 60, então ele vai falar, olha, os países que seguiram aquela linha, né, de primeiro direitos civis, depois direitos políticos, depois direitos sociais, se tornaram países com cidadania plena, né? Por mais que tenham diversos problemas, mas eles se tornaram países com cidadania plena. É claro que essa análise foi muito contestada, né? Principalmente se a gente for observar o caso brasileiro, que a nossa pirâmide foi, enfim, essa construção lógica da cidadania não existe no Brasil, né? Existe o direito social e às vezes direito político, às vezes direito civil, enfim, todos se juntam de alguma forma. E a gente pode falar que tem cidadania plena no Brasil? Não, né? A gente tem uma cidadania extremamente precária. Mas, assim, mesmo essa análise do Marshall, que é feita para a Inglaterra, né? A gente pode falar que na Inglaterra existe uma cidadania plena? Se você é um inglês, né, com seus direitos garantidos ali, com tudo bonitinho, para você, sim. Se você é um imigrante que trabalha ali, que não tem nenhum direito, e agora menos ainda com a questão do Brexit, tem cidadania plena? Não, né? Então, é um conceito também muito criticado, né? Porque é cidadania plena para quem? Para quem já tem direitos ou para quem nunca teve acesso a esses direitos? É muito complicado, né? Que mais? Próximo. O Valdir perguntou: a implantação das políticas públicas requer participação popular, como vimos, para ser mais efetiva. Com isso, se os estados e até o governo federal permitisse a participação real da população no exercício das emissões ativas das políticas públicas, contribuindo para acabar com a crise da democracia, sempre existiu no país? Então, Valdir, você fala se o Estado e o governo federal permitissem a participação real da população. Novamente, a gente vai entrar naquele círculo vicioso. Se o Estado permitir, a gente participa. E é isso que torna uma cidadania com mais qualidade, uma democracia com mais qualidade? Não necessariamente. Claro que a gente tem que ter canais efetivos de diálogo com o Estado, audiências públicas, consultas públicas, participação via projeto popular e por aí vai. Claro que isso é muito importante. Plebiscito, referendo, enfim, todas essas formas de participação popular. Mas só isso não basta, porque isso é dependente do Estado. É necessário que as discussões, como isso que a gente está fazendo agora, discutindo política, tendo uma aula de política, né, eu discutindo com vocês, isso já é uma participação política, né? A gente está participando. Claro que para a gente influenciar o Estado é mais difícil, né? Só se tivesse algum político participando aqui, eu acho que não tem. Mas, de certa forma, às vezes pode chegar em alguém, né? Falar da importância da participação, tudo chega de alguma forma. Então, a gente não pode se limitar à participação social via instâncias estatais. A participação política ela tem que ser feita em todas as esferas da vida pública e privada, muito importante. Então, em universidade, por exemplo, a maioria daqui é universitário, né? Quantos de vocês participam ou participaram alguma vez de centros acadêmicos, né, onde tem discussão política? Quase ninguém. As pessoas falam, para que eu vou participar de centro acadêmico? Lá é perda de tempo, tem interesse político partidário por trás, por aí vai. Realmente, as pessoas não participam. Às vezes tem universidade que nem tem centro acadêmico, né? E é necessário isso. É necessário, por exemplo, vamos marcar todo dia, uma vez na semana, né? Das 6 às 7, a gente discutir política. Sentar ali no gramado da universidade, todo mundo, trazer um banquinho e discutir política. Poxa, muito legal. Precisa ter. Isso seria uma ideia fantástica que todo lugar deveria ter. Claro que tem universidades que já tem outras que não. Então, a gente tem que tirar a ideia da discussão política do âmbito estatal e trazer ela para a discussão da vida privada, né? Parar de falar, olha, o brasileiro não sabe votar. Tá, beleza. O seu voto é melhor do que o de todos? Não. A gente tem erros, a gente erra também.
né? Eu votei no Zé Dirceu lá em 2002. Me arrependi profundamente do meu voto. Mas, vou fazer o quê? As pessoas erram, por mais que estejam votando com a maior das boas intenções, as pessoas erram também, né? Então, a gente precisa realmente debater política em todas as esferas da vida, pública e privada, para tornar a nossa democracia com mais qualidade, né? Com mais, a cidadania com mais qualidade, por aí vai. Que mais, gente? Alguém quer falar? Alguém quer se pronunciar? Alguém levantou a mão? Se quiser, gente, se alguém quiser falar, levante a mão, viu? Fiquem à vontade. Mais perguntas? Vocês estão quietinhos hoje? É a crise da democracia, é o frio, enfim, todas essas questões que assolam a nossa vida diária. Bom, gente, eu vou aqui. O Leonardo quer falar. Leonardo, eu vou abrir seu som, tá? Espera aí. Abriu ou não? Leonardo, vai de novo que eu perdi. Aqui. Bruno, foi sem querer que ele levantou a mão. Ah, foi sem querer? Tudo bem. Foi, mas o Valdir fez outra pergunta. Ah, pode falar. Ele perguntou se, querendo ou não, não seria uma política mais efetiva? O que, Valdir? Como assim? Essa Ele, plataforma, essa participação política? Eu acredito, enfim, porque querendo ou não, não seria uma política mais efetiva, né? Claro, a participação, acho que você quer dizer em relação à participação política de cada um, né? A questão da ampliação da participação pública. Com certeza, a gente enxergar as nossas preferências sendo atendidas pelo Estado, né, em uma discussão pública, isso é muito, né, mais, digamos, não mais visível, só que mais efetivo, né? As coisas podem se tornar mais palpáveis, mas isso não quer dizer que seja uma maneira de se tornar uma democracia com mais qualidade. Não. A democracia com mais qualidade, a cidadania com mais qualidade, ela tem que ser feita em todas as esferas da vida pública e privada. Tá? É claro que quando a gente enxerga sendo debatido lá no âmbito das comissões, do Congresso, a gente fala, poxa, olha, isso aí foi projeto Ficha Limpa, né? Foi participação popular, né? Pô, legal, deu certo, bacana, mas só isso não basta. Tá? Então, a gente precisa realmente incentivar as pessoas a participarem da vida política do país, não somente da vida pública, que a gente sabe que o acesso é restritíssimo, mas a gente tem que incentivar as pessoas a participarem da política dessa maneira que a gente está fazendo agora, por exemplo. Beleza? Por isso que eu fico muito feliz da participação de todos aqui ao longo desse curso, durante todo esse tempo, e ainda tem mais uma semana, e aí sim, a semana que vem, a gente entra na crise da democracia. O que mais? Pode deixar que eu estou lendo aqui, Fernando, tá? A Larissa falou, né, dos conselhos municipais são uma tentativa de participação popular. Sim, Larissa, os conselhos municipais são muito importantes. Em toda cidade, praticamente, tem conselho municipal. Tem conselho de bairro, né? Em toda cidade tem isso é publicizado, se a gente entrar no site das prefeituras, está tudo lá colocado bonitinho e quase ninguém participa. Claro que, gente, todo mundo, às vezes as pessoas falam, tem politicagem, tem político por trás, tem interesse partidário. Claro que tem. Mas e aí? Vai todo mundo ficar parado por questão de politicagem? Não dá, né? A gente precisa realmente ir um pouco além disso. Né? A Areta falou, saber debater também, porque as pessoas hoje em dia levam o debate a ferro e fogo para defender seus ideais. Exatamente, Areta. Mas, assim, é claro que tem pessoas e pessoas, e o que eu fico muito triste, né, com essa questão de que a minha opinião importa mais do que toda a construção do conhecimento científico, por exemplo. Né? Isso é evidente. Mas a gente tem que pensar também que tem pessoas que não têm acesso ao conhecimento científico. Né? Então, pessoas que realmente não têm condição de ter uma educação, seja educação básica, educação do ensino médio, enfim, não tem condição disso. E aí é muito complicado, né, a gente falar que essa pessoa teria como saber debater se ela não teve nem os meios necessários para isso.
né? Então, por isso que a educação tem que ser cada vez mais inclusiva, existem vários projetos bem interessantes, por exemplo, de educação política, o próprio Politize, tem outros projetos também bem interessantes que fazem isso, que vão levar a discussão da educação política para as comunidades carentes, tá? Isso é louvável, que muitos têm feito isso de uma maneira bem legal. A Fundação Konrad Adenauer, né, que é uma fundação alemã, tem vários estudos sobre isso no Brasil e tem várias instituições criadas a partir dessa fundação que fazem essa questão da educação política, né, em comunidades carentes. É muito legal também, tá? Michele, na verdade, nem sempre são os ideais próprios, né? Geralmente é o ideal de uma figura pública que acreditam que as representam. Sim, exatamente, né? A questão na verdade, ela fez uma ligação com a questão da Areta, né? O Brasil, a figura de um político é muito forte, a imagem do político, né? De você seguir cegamente um político, isso também vai muito nessa ideia de Estado paternalista, Estado autoritário, que a gente enxerga lá na era Vargas. Então, não dá para a gente entender, por exemplo, o carisma dos políticos atuais e a forma como as pessoas se conectam a esse carisma sem entender a construção do Estado brasileiro lá na era Vargas, por exemplo, né? Que deu todas as condições para que líderes carismáticos exercessem as suas preferências até hoje, né? Então, o populismo, ele é uma vertente muito clara da nossa política. A gente não pode pensar a política brasileira sem populismo. E vários países também, tá? Isso não é uma questão só do Brasil. Tem diversos países onde isso ocorre muito fortemente, tá? O Marcelo falou o outro canal além do Politize, Nexo Jornal, tá, gente? Quem quiser se informar com informação de qualidade, com independência, imparcialidade, o Nexo Jornal é fantástico. Eu sempre recomendo e eu, inclusive, eu assino o Nexo Jornal. Ele, se eu não me engano, é R$100 ou R$120 o ano. É muito legal mesmo, tá? Vale muito a pena. Tem muita coisa boa. E na ciência política, nas análises políticas, só cientista político renomado. Então, vale muito a pena assinar, ler, enfim, acompanhar o Nexo Jornal, tá? Areta, colocar os políticos como heróis, exatamente, né? Michele é uma figura messiânica, sim. Aí, quem se interessar mais para essa discussão do messianismo, dos políticos carismáticos, tem o Max Weber, né, que é o cientista social ali do final do século XIX, início do século XX, que vai mostrar como os líderes carismáticos surgiram, né, quais são as características deles. Claro que é uma linguagem mais acadêmica, né, o Weber é fantástico, para mim ele é um dos melhores cientistas sociais de todos os tempos, e ele vai analisar toda essa questão da dominação carismática. E ele escreve um pouco antes do Hitler, né? Então ele já, de certa maneira, já prevendo ali o que vinha acontecer na Alemanha. Claro que ele tinha uma base para entender essa figura do carisma, porque ele analisa, por exemplo, o Bismarck na Alemanha. Mas esse é um fenômeno, o fenômeno do carisma, ele é mundial, né? Então, praticamente todos os países, a gente não consegue mais dissociar a eleição de um líder sem a questão do carisma por trás, né? Isso é muito evidente, e agora mais ainda, com toda a questão do populismo autoritário, que a gente vai discutir na próxima aula, né? Enfim, isso é muito evidente, tá? Ingrid, o Nexo Jornal é digital ou físico? É digital, tá? É nexojornal.com.br, alguma coisa assim. E tem aplicativo, é bem legal, tá, gente? É uma sugestão interessante. Politize também, tá? O Politize é bacana, mas eu prefiro o Nexo Jornal. Gente, mais alguém? Deixa eu ver. A Vanessa, né? Como eu vejo o uso da tecnologia no debate político em tempos de ascensões autoritárias e pandemia. Olha, Vanessa, a gente poderia dar uma aula só de fake news, que é um debate muito, muito bacana, muito, digamos, interessante. Tem um livro que eu não li ainda, eu comprei, mas eu não li ainda, e que aborda muito essa questão da tecnologia, que chama
Os Engenheiros do Caos, tá? É um livro que é bem novo, que vai falar justamente sobre essa questão de como a tecnologia tem beneficiado as chamadas extremas direitas no mundo todo, tá? Quem se interessar por esse tema e quiser comprar esse livro, eu não li ainda, tá? Mas dizem que é muito bom. Então, tá aqui na fila para eu ler, é um dos próximos. As mídias sociais são as ruas e as praças atualmente, mas é a desinformação, gabinete do ódio, contaminação do debate por extremistas. Gente, a questão da tecnologia também, um caso no Brasil, né, como a Vanessa perguntou aqui, por exemplo, o Brasil é um país que tem uma exclusão digital imensa. E aí o que acontece? Muitas pessoas não têm um plano de internet, por exemplo. Né? As pessoas não têm Wi-Fi, as pessoas não têm Wi-Fi na sua casa, compram um celular com um plano básico de internet, onde elas têm acesso somente ao WhatsApp. Aonde elas vão se informar? Pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp, o que acontece? Uma enxurrada de fake news a todo momento. Então, assim, não é que a gente falar, procure se informar direito, né? Procure verificar fontes confiáveis. Para todo mundo que está aqui, isso é perfeito. A gente consegue fazer isso, né? Então, a gente tem acesso à internet, a gente tem meios de fazer isso. E para a pessoa que não tem, que só tem acesso ao Facebook ou ao WhatsApp, né? E não consegue comprar um plano maior de internet, como que ela vai verificar se a notícia que chegou para ela é fake news ou não? Ela vai acreditar, porque realmente é muito complicado, né? O Brasil tem uma exclusão digital fortíssima. Então, assim, é claro que a gente tem que incentivar, né, o uso das reportagens investigativas, né, mostrando a importância de se combater fake news, mas mais importante ainda no caso brasileiro é o fenômeno da exclusão digital, que no Brasil é extremamente evidente e que, a meu ver, ainda é um fator que potencializador dessas ideologias mais autoritárias, tá? Com certeza, porque a gente sabe que grande parte delas são baseadas no uso de fake news, beleza? Mas é uma questão muito interessante, tá, Vanessa? Acho que a gente não pode mais pensar política sem fake news, sem toda a questão das fake news e todo o debate por trás disso, beleza? Leonardo, Politize tem um aplicativo, né, além do próprio site, sim. Ingrid, perdi o nome da indicação do livro sobre as fake news. Engenheiros do Caos. Eu não estou com ele aqui. Ele deve estar para lá, perdido em algum lugar. Deixa eu ver. Aqui, achei, está aqui. Esse aqui, tá, gente? Engenheiros do Caos. Dá para ver aí? Ele está até com plástico, eu nem abri ainda. Ele é um livro muito bom, tá? Vocês podem... Quer dizer, eu não sei, né? Mas falam que ele é muito bom. Enfim, foram várias sugestões de cientistas políticos que fizeram, beleza? Areta, eu fico doida com as minhas tias do grupo de família. Tem tudo, tem de tudo, né? Felizmente eu tenho minha tia aqui, a Cristiane, que é super politicamente progressista, né? Tem os posicionamentos muito bons, super consciente da nossa política, então, mas tem de tudo, né? Toda família tem os seus as pessoas que realmente acreditam em fake news, acreditam em tudo que chega, por mais que tenham todas as condições de buscar informação verídica, né? E acreditam no WhatsApp, porque afinal de contas a Globo Lixo não presta, a falha de São Paulo e por aí vai. Gente, imprensa é primordial para a construção de uma democracia. E se a gente achar que tudo que vem da imprensa é mentira, claro que a gente tem que ter uma abordagem crítica, né, para o que vem, para o que chega para a gente. Mas a imprensa é super importante, né, e não é uma informação do WhatsApp que vai, de certa maneira, ser mais importante às vezes que a imprensa. A gente tem que observar todas as fontes de informação confiáveis mesmo, tá? Claro que a gente falar em neutralidade é muito difícil. O que é neutro hoje em dia? Aí é uma discussão da filosofia, né, de toda a questão da pesquisa, né? Então, por exemplo, quando vocês vão pesquisar alguma coisa, vocês estão sendo neutros? Por mais que vocês estejam fazendo pesquisa científica,
Não, ao escolher o tema, vocês já estão deixando de ser neutro. Então, eu escolhi o partidos políticos para estudar. Por quê? Porque eu gosto de estudar partidos políticos. Né? Então, a banca pergunta, por que você escolheu esse tema? Porque eu gosto. Claro que vocês não vão fazer isso numa banca de mestrado, doutorado, de graduação e por aí vai. Mas a gente tem uma tendência realmente a analisar coisas que nós gostamos. Né? Isso é fato. E então a gente fala que tudo tem que ser imparcial, é impossível, tá, gente? Quem quiser saber um pouco mais sobre o debate da imparcialidade na ciência, leia o Max Weber, Ciência e Política, Duas Vocações. Muito legal, um livro fantástico, pequenininho, curtinho, de 70, 80 páginas, que vai falar justamente sobre essa ideia da imparcialidade na política. Beleza? Quem mais? Letícia, como faz para construir diálogo com essas pessoas que compartilham fake news? Eu tenho visto muita gente se desgastando sem chegar em lugar nenhum, desistindo de conversar sobre política. Olha, Letícia que é minha prima, né? É complicado. É muito complicado. A gente, às vezes, perde a paciência. Aí a psicologia talvez explique muitas dessas questões. A psicologia é muito importante. Mas, assim, a gente, de certa maneira, tem que tentar mostrar, quando está no nosso alcance, né? Mostrar realmente a política como ela é, a política como ela funciona, a questão das informações. E, enfim, acho que a nossa função, nós que estamos mais, digamos, conectados com tudo, né? A gente precisa realmente trazer isso para o debate. Tem até um livro, eu esqueci o nome agora, mas que vai falar justamente isso, como debater com pessoas que defendem o fascismo. Eu não lembro o nome do livro. Se alguém se lembrar e quiser escrever, pode escrever. Enfim, são táticas também da conversa, de negociação, né? E é complicado. Eu sei que é muito difícil, mas, acima de tudo, a gente tem que... É isso, Vanessa, é da Márcia Tiburi. É esse livro mesmo, tá? Mas eu não lembro o nome dele. Como conversar com fascistas. Mas é um livro legal. Eu li uma parte dele e, enfim, quem quiser, talvez, se aprofundar, né, nessa questão do debate, como conversar com essas pessoas, eu sugiro esse livro. Quem mais? Michele, né? Como uma ex-secretária da Cultura minimizando a ditadura. Exatamente, né? Acho que você está falando da Regina Duarte, né? Que, enfim, fez o que fez. É complicado, né? Como debater com essas pessoas que minimizam a ditadura, que falam que a ditadura foi mais benéfica? Gente, eu acho que uma das formas de fazer isso, né, é trazer dados, né, trazer realmente questões que muito evidentes, né, que, por exemplo, na época da ditadura militar, o que as pessoas falam? A economia estava melhor, a educação estava melhor. Quando a gente pega os dados econômicos e educacionais, estão muito piores do que qualquer outro. Né? Então, acho que uma das formas é trazer dados. Né? É claro que nem sempre isso é tão simples e tão fácil, ainda mais no contexto onde a gente vive, onde os dados estão sendo relativizados e contestados por meio da opinião de cada um. Mas a gente precisa, de alguma maneira, fazer a nossa parte. Né? Danilo, Fernando, se eu perder alguma pergunta, você me para, tá? Danilo, lembrei de um tópico sobre debate da política pública, que hoje em dia na ciência política está mais focado no âmbito metodológico, né? E às vezes parece que a abordagem teórica ela se enfraquece um pouco. Isso é algo ruim ou um fato dessa crescente de avaliação enfática na metodologia mais rico? Ou não tem como colocar na balança? Ô Danilo, a ciência política, por vezes, ela se torna muito acadêmica, né? E isso é um problema também. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, hoje em dia, é tentar, de certa forma, popularizar. Eu sempre penso na ideia de popularização do conhecimento. Então, claro que a ciência é super importante e tem que ter a abordagem científica, metodológica da ciência política para políticas públicas. Perfeito. Mas a gente não pode esquecer o outro lado, de popularizar esse conhecimento de forma onde todos entendam o que está sendo discutido. Né? Então, acho que uma não elimina a outra. As duas têm que estar disponíveis ali
para o debate, beleza? Vanessa, o nome do livro, Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro. É esse livro mesmo, Vanessa. Obrigado pela indicação, pelo comentário. Tá? É um livro, eu li uma parte dele, é bem interessante, tá? Quem quiser, talvez, se aprofundar nisso. Mas é difícil, tá, gente? Eu sei que não é fácil, a gente precisa dialogar. Então, eu, acima de tudo, reitero que nós dialoguemos com as pessoas, né? Procuramos trazer fontes confiáveis de informação, porque isso é muito importante mesmo. Não tem jeito. Beleza, gente? Mais alguma questão? Espero que vocês tenham gostado, então, da aula de hoje, tá? É uma aula bem densa, né? Um tema bem rico, né? Cheio de vertentes, sugestões, enfim. Eu tentei fazer uma abordagem realmente que desse conta de tudo, né? De como a ciência política pensa a cidadania, a sociologia, a antropologia também, e também abordar assim, as políticas públicas a partir de um viés mais da ciência política, analisando a importância da nossa caracterização como Estado, como povo e por aí vai. Tá? Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado, e semana que vem não percam a aula sobre crise da democracia, né, que a gente vai debater. E a gente vai trazer, então, quem quiser já se adiantar, eu sugiro que vocês deem uma olhada no livro Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, que não analisa especificamente o Brasil, mas ele tem... eu vou me pautar basicamente a partir da análise do livro dele, tá? Para a gente compreender a crise da democracia brasileira. Então, quem quiser já dá uma lida, enfim, tem versão em PDF desse livro em todos os cantos. E quem quiser, eu mando por e-mail também, porque eu tenho a cópia dele. A Vanessa me mandou também via e-mail, eu posso disponibilizar para vocês. E acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, então. Semana que vem aguardo vocês novamente. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos e todas vocês. Foi ótimo. Adorei as perguntas, os questionamentos. Hoje a gente pode falar mais abertamente, né? Sem limitação de tempo. E desculpem pela semana passada, foi um pouco corrido, mas não tinha o que fazer. Fernanda, agradeço a participação. Quer dar um tchau, pessoal? Cadê você? Tá aí? Oi, tô aqui. Muito obrigada a todo mundo pela aula. Muito obrigada, Bruno. Tchau para todos. Então tá bom, gente. Obrigado. Nos vemos semana que vem para a nossa última aula. Não se esqueçam, né? Aula 6 horas. E não se esqueçam de participar da aula, porque vai ter sorteio de livro também. Então, quem estiver cansado de ouvir da crise da democracia brasileira, que foi o tema de todas as aulas, pelo menos vai ter um sorteio de um livro que vai falar sobre crise da democracia brasileira, né? Não tem jeito. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Nos vemos, então, semana que vem. E boa noite, se cuidem. Boa semana aí para todos vocês. Beleza? Até mais.